tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz. No Hospital Terrestre. Casimiro Cunha. No que concerne à matéria, a terra não tem saúde, é mundo de muitos males, sem remédios de virtude. Toda criatura que nasce no planeta, ainda feliz, guarda o traço da amargura, o sinal, a cicatriz. O orbe inteiro, por enquanto, não passa de um hospital, onde se instrui cada um, onde aprende cada qual. Sobre a sua superfície não te rias de ninguém, desde que estejas na carne, és um doente também.
não acho que devemos procurar a dor, mas a dor existe por um motivo. Ela diz: ei, escute, preste atenção, você está fazendo uma coisa que não é boa para você. A dor é uma mensageira. A dor é informação. Para se curar, você precisará muito mais do que médicos, remédios, exames, dietas e cirurgias. Terá que se olhar frente a frente no espelho da própria consciência e, sem nenhuma culpa, descobrir o motivo pelo qual precisou adoecer. Não raro, criamos inconscientemente nossas próprias doenças para satisfazer certas necessidades emocionais que não estavam sendo atendidas por outras vias. Vamos mergulhar nas camadas mais profundas do nosso ser e verificar quais são essas necessidades psicológicas e procuremos atendê-las de maneira saudável, sem a necessidade da doença. Pode ser que você esteja odiando seu emprego, seu casamento ou esteja precisando de atenção de alguém que lhe é muito especial, por exemplo. Você não é o super-homem ou a Mulher Maravilha. Você é apenas um ser humano com infinitas possibilidades, mas também com necessidades que precisam ser atendidas. A doença apenas está querendo mostrar as carências da sua alma. O médico Jesus prescreveu o conhecimento da verdade como caminho da nossa libertação. Qual a verdade sobre a sua doença? Por que motivos você precisou adoecer? O que você está querendo dizer às pessoas à sua volta com a sua enfermidade? Ao descobrirmos essas verdades, poderemos encontrar outros meios menos dolorosos para a satisfação das nossas necessidades emocionais. E quando isso ocorre, a doença não tem mais razão de existir. As palavras curar e cuidar têm a mesma raiz etimológica. Toda cura pressupõe um cuidado. A doença chegou para dizer que algo está precisando ser cuidado em você. Lembremos-nos de que, por vezes, perdemos a casa terrestre a fim de aprendermos o caminho da casa celeste. Há épocas em que as feridas do corpo são chamadas a curar as chagas da alma, e situações em que a paralisia ensina a preciosidade do movimento. Se a doença o visitou, não pense que você esteja sendo punido por Deus. Se quiser se curar, pare de pensar em castigo, porque castigo é maldade, e maldade não tem poder de curar coisa alguma. Pense na doença como uma professora de seu aprimoramento espiritual, como alguém que veio salvar de um caminho perigoso em que você se conduzia e não percebia que estava prestes a cair no precipício. A doença é o caminho que poderá levá-lo a uma vida mais saudável e feliz, desde que não mergulhe nas águas da revolta e do desespero. Você acha que Deus não está interessado na sua felicidade? A palavra vingança não existe nos códigos divinos. Deus nos ama, sobretudo quando estamos frágeis e precisando de ajuda, como agora. Qual o pai amoroso que não faria qualquer coisa para resgatar o filho em perigo? Jesus se apresentou para nós como o bom pastor, o pastor que nos conhece e que está disposto a dar sua vida por nós. Jesus sabe até a quantidade de cabelos em nossa cabeça e por isso conhece nossas dificuldades do momento. Ele nos acompanha atentamente e deseja aproveitar as tempestades de agora para lavar nosso coração da raiva, da vingança, da mágoa, da tristeza e do medo. Se continuássemos sujos, não suportaríamos o peso das nossas próprias mazelas. Os problemas em geral procuram nos arrancar da loucura do mal,
proporcionando-nos um choque que nos desperta para as coisas essenciais da vida. Você está disposto a aceitar a ideia de que algumas doenças são sempre um mal muito menor e necessário para impedir os grandes males que lhe aconteceriam se você continuasse vivendo da mesma forma? Quando estamos em um lugar que nos desagrada e nos provoca algum sofrimento, a solução mais lógica é deixarmos esse local. Quando pretendemos chegar a uma cidade ao norte e pegamos uma estrada ao sul, precisamos fazer uma conversão para alcançar a rodovia correta. Na enfermidade, ocorre a mesma coisa. A doença é um aviso de que estamos dirigindo o carro da nossa vida pela estrada errada, e geralmente essa estrada se chama desequilíbrio. Por isso, não há cura verdadeira sem mudança de estrada, sem uma conversão de nossa parte. Desacelere o carro da sua vida, faça uma parada. Se você continuar correndo desse jeito, vai se arrebentar na primeira curva das dificuldades. Reflita sobre seus atos e caminhos, sem nenhum propósito de se culpar pelo que tem feito. O objetivo é torná-lo consciente das escolhas que tem feito, estimulando-o a tomar uma nova estrada que o levará ao destino da saúde e da felicidade. Em todas as curas que realizava Jesus, sempre apresentava aos enfermos a proposta do não peques mais, isto é, do não voltes a errar, o que para nós significa a necessidade de mudança de rumo que qualquer processo sincero de cura nos solicita. Muitos a quem Jesus curou voltaram a adoecer porque não mudaram de vida, persistindo em seus velhos hábitos doentios. Tenhamos consciência de que custará muito menos mudar do que experimentar o sofrimento do comodismo. Nenhum processo de cura se estabelece sem duas condições indispensáveis: consciência e mudança. Nunca é tarde para mudar de caminho, por piores que tenham sido as estradas do erro percorridas. Jesus não desistiu de você. A doença é um chamado para voltarmos ao caminho do bem. Como há 2000 anos atrás, o médico Jesus está pronto para lhe curar. E você, está pronto para a mudança? Enfermidade Emmanuel. Enquanto nos escasseie educação nos domínios da mente, a enfermidade, por mortificação involuntária, desempenhará expressivo papel em nossa vida espiritual. Na maioria das circunstâncias, somos nós quem lhe pede a presença e o concurso, antes da reencarnação, no campo da existência física, à maneira do viajor, encomendando recursos de segurança para a travessia do mar. E em ocasiões outras, ela constitui auxílio de urgência, promovido pela bondade dos amigos que se erigem nas esferas superiores à condição de patronos da nossa libertação para a vida maior. À face de semelhante motivo, doenças existem de múltiplas significações, como sejam inibições trazidas do berço, moléstias, amparo comboiando votos de melhoria moral, dermatoses redissivantes, moléstias, proteção coibindo desmantelos do sentimento, mutilações congênitas, moléstias, refúgio
impedindo a queda em atos de violência ou venalidade. Incômodos imprevistos, moléstias. Socorro, evitando o mergulho da alma em compromissos inferiores. Males de longo curso, moléstias. Abrigo, obstando enredamento da criatura nas tramas da obsessão. Certamente, ninguém deve acalentar desequilíbrios orgânicos sob a desculpa de buscar a purificação da vida interior. O corpo físico é para a alma encarnada aquilo que a máquina significa para o operário. Instrumentos de serviço e progresso que ele recebe da autoridade maior, a fim de produzir, a benefício dos outros e de si próprio, cabendo-lhe a obrigação de assisti-la constantemente e restaurá-la sempre que necessário. Todavia, diante da doença que persiste no corpo, a despeito de todas as medidas acautelatórias e defensivas, é imperioso reconhecer-lhe a função providencial e tratá-la com a certeza de quem carrega consigo a luz de uma bênção. Contigo essa lição de manter sempre
Na 98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Você é seu remédio. Viver sem amor, compaixão ou qualquer outro valor espiritual cria um estado de desequilíbrio tão grave que todas as células anseiam por corrigi-lo. Em última análise, é isso que existe por detrás do início da doença. Você tem experimentado raiva, frustração, pavor, ressentimento, culpa, autodesprezo. Tem experimentado os reflexos físicos desses sentimentos negativos que intoxicam o seu corpo espiritual e descem para os níveis físicos em forma de doença das mais variadas espécies. Chegou a hora de você experimentar o amor como elixir capaz de restaurar a saúde espiritual. Chegou a hora de você inverter a polaridade negativa que se estabeleceu em sua vida por conta das escolhas que tem feito até agora. Então, vamos mudar o botão da sintonia? O amor não é material, é sentimento que se converte na mais poderosa energia de vida. Sentimos amor todas as vezes que manifestamos compaixão, doação, bondade, perdão, alegria e paz. E quando exprimimos amor, todo o nosso cosmo orgânico vibra na sua mais alta frequência, afastando a doença e restabelecendo a saúde e o bem-estar. Se você procura o médico Jesus, convença-se de que ele não tem outra receita a lhe dar. Jesus não quer apenas tratá-lo, remediar suas dores para que você continue a ser a mesma pessoa que era antes de adoecer. O médico Jesus deseja, sim, curá-lo para que você experimente uma vida muito mais feliz e compensadora. Creia que você mesmo é o seu remédio ou o seu próprio veneno. Você mesmo é o seu bem ou o seu mal. Quem se permitiu adoecer tem todo o poder para neutralizar a doença. A cura é o processo de regressar ao seu estado natural, a sua essência divina, na qual o amor e a alegria representam seu jeito saudável de viver. É como um regressar à infância. O médico Jesus recomenda sessões permanentes de fisioterapia espiritual mediante a assimilação do brilhe a vossa luz. Creia que você é a luz de Deus, criatura dotada de todos os recursos necessários a uma vida feliz e saudável. A doença surgiu porque em algum momento a sua luz deixou de brilhar e a negatividade escureceu seu caminho. A enfermidade é um quarto escuro. Ponha a mão no interruptor da positividade, da esperança, da fé em si mesmo e da fé em Deus. Recupere seu entusiasmo pela vida. E assim, logo mais, a luz da saúde brilhará para você. Essa luz já existe em você, já lhe pertence por herança divina. Vamos então acendê-la? Grande parte do vosso sofrimento é por vós próprios escolhido. É a amarga porção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Quanto mais enfermo você estiver,
maior a necessidade de romper com uma série de comportamentos danosos que têm se permitido ao longo do tempo. Ninguém adoece do dia para a noite. Ninguém vai dormir feliz e acorda depressivo. Ninguém vai para a cama com saúde e acorda com um câncer. Tramamos nossas próprias doenças mediante desequilíbrio que se sucedem no tempo. Cometemos pequenos suicídios todos os dias. Interrompa esse ciclo acumulando dias saudáveis em sua existência. Saiba que a vida é acumulativa. Vale dizer, o que hoje nos sucede de bom ou ruim é o resultado de ações que se acumularam ao longo do tempo. No campo dos cuidados com o nosso corpo, porém, muitas vezes temos mais desculpas que esforços em favor da preservação da saúde. Inventamos 1000 justificativas e adiamos sempre as atitudes que nos garantiriam mais qualidade de vida. Desse modo, nenhuma intervenção espiritual poderá se dar sem que, primeiramente, ocorra em nós uma transformação de nossa consciência sobre as pedras que colocamos em nosso caminho. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, que já estava enterrado há 4 dias, pediu primeiramente aos discípulos que retirassem a pedra da sepultura. Ora, por que o próprio Jesus não retirou ele mesmo a pedra? Não retirou porque a tarefa poderia ser feita pelas pessoas presentes no local. Depois que a pedra foi retirada, Jesus curou Lázaro. Assim se passa conosco. Precisamos remover a pedra dos nossos hábitos infelizes para que Jesus nos cure. O princípio é que nada se altera no mundo sem que algo se mova primeiramente. No campo das enfermidades, isso é muito verdadeiro. Pequenas atitudes felizes, tomadas todos os dias, formam o segredo da saúde e da cura. Faça algo de bom pela sua saúde. Não coloque mais pedras na sua sepultura. Ao contrário, retire-as para que o Cristo o ressuscite da doença. O Mestre está disposto a fazer tudo em seu benefício. Porém, se não retirarmos da pedra que nos levou ao desequilíbrio, como esperar que Jesus nos cure? Uma simples caminhada, por exemplo, pode fazer muitos benefícios para a saúde. Caminhe pelo quarteirão de sua casa. Se não puder, caminhe dentro de casa. Se ainda não puder, caminhe ao redor da cama. Se ainda assim lhe for impossível, mexa o dedão do pé. Abra e feche as mãos. Pisque os olhos. Enfim, faça alguma coisa por você, porque é reagindo à doença que a saúde caminha ao seu encontro. Aproveite para pensar também nas outras pedras que estão em sua vida. Elas estão disfarçadas de mágoas, culpas, ódios, complexos de inferioridade, irritação, orgulho e egoísmo. Deixe livre o caminho de sua vida, limpe-o o mais depressa possível, porque Jesus, a qualquer hora, chegará para tirá-lo do túmulo da doença.
Mérito. Emmanuel. No critério de inúmeros companheiros, o merecimento, o fator de facilidade e sublimação, decorrerá simplesmente do ato de crer. Profissão de fé, no entanto, guarda o valor de título de serviço que estabelece a competência e acentua a responsabilidade. Todos trazemos do pretérito defeitos e provações. Todos carregamos o fardo de antigos débitos, mas não basta proclamemos confiança no Senhor, a fim de alijá-lo. Necessário conduzir semelhante quisto de sombra ao calor da reforma íntima, para que se converta em luz de experiência, à maneira do calhau que libera o ouro na tensão do cadim. Por mais vigorosa a expressão de nossos conhecimentos, nenhuma renovação surgirá para nós se fugirmos da disciplina indispensável à educação de nós mesmos. Disciplina que nos eleve o nível da existência à altura dos ideais superiores que abraçamos. As próprias comodidades materiais na civilização terrestre falam disso. Locomotivas aprimoradas, lembrando grandes hotéis rodantes, não atingem a meta se desertarem dos trilhos. Aviões, quais palácios voadores, tombarão em desastre se desatendem aos princípios que lhes regem os movimentos. De certo que a bondade divina brilha em toda parte. Entretanto, não se sabe de lugar algum que mantenha salário sem trabalho. E o trabalho edificante, seja qual for, exige fidelidade e esforço, aplicação e obediência. Jesus a ninguém prometeu direitos sem deveres. Ao invés disso, ele que transitou no caminho dos homens, invariavelmente subordinado aos interesses do reino de Deus, convidou-nos a cooperar espontaneamente na construção do bem, advertindo-nos claramente: tomai sobre vós o meu jugo. Pense sempre em vencer, procure se ajudar. Levante-se dessa cadeira, com a fé verdadeira eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Pense sempre em vencer, procure se ajudar.
Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira de que eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga: eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, de negação absoluta da lei do amor e de suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se faz sentir junto dos homens sem a luz da misericórdia. Emmanuel, o Consolador, psicografia de Francisco Xavier. Uma campanha. Grupo Espírita A Caminho da Luz, Biguaçu, Santa Catarina. www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Conhecendo o Espiritismo e Programa Espírita Luz e Fraternidade. Cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível do nosso equilíbrio vibratório. Se não desejamos um ingresso inquietante na escola das longas reparações. A doença também surge quando há um sentimento de divisão interior advindo dos conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz. Isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho dos seus tropeços. Ninguém alcança a saúde se está com abscesso mental chamado culpa. A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Ao revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para os nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal. Isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde. O mal traz a enfermidade. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação. E Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E porque nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios? Então,
O auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita, a terapia para não resistirmos ao mal que o sentimento de culpa nos causa. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscarmos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e reparar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais. A cura tem início quando o paciente se ama e passa a amar o seu próximo. É um processo profundo de integração da pessoa nos programas superiores da vida. Curar-se, em última análise, deve ser um ato de amor profundo. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só se tem sentido quando ele é experienciado, sentido. A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer o seu sabor. Somente quando a provamos é que sentimos o seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de um gesto de amor por si mesmo? Temos a certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para suas dificuldades. Procure amparo espiritual no templo religioso de sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas a seu respeito. Além do mais, o ato de abandonar um hábito nocivo que agrida nosso corpo é uma das formas mais autênticas de amar a si mesmo. Nós não gostaríamos de ver um filho entregue às drogas porque o amamos, não é verdade? E porque não temos amor suficiente para nós, para nos libertar de muitos hábitos infelizes que estão destruindo a nossa vida. Jesus é considerado o médico dos médicos, porque experimentou o amor em todos os lances da sua vida, sobretudo os mais aflitivos. Jesus não foi o teórico do amor. Por isso, ele se tornou o guia espiritual da humanidade, nos indicando que, amando, seríamos verdadeiramente felizes. Acha isso apenas poesia? Mas será que de fato não está faltando uma poesia em nossa vida? Pois então, o que é que faremos com todo o nosso dinheiro se não o transformarmos em coisas e situações que sensibilizem e alimentem a nossa alma? O que faremos diante da farta refeição se não tivermos pelo menos um amigo que queira sentar-se conosco à mesa? Que faremos do nosso diploma se não fizermos da nossa profissão um campo de serviços aos semelhantes? Que faremos das crianças à nossa volta se não tivermos mais alegria em nossa vida? Que faremos dos idosos se não conseguirmos mais contemplar um pôr do sol? Que faremos dos nossos amores se já não fomos capazes de namorar as estrelas solitárias no céu? Saboreie o amor. Ponha mais poesia e encantamento em seu olhar.
Veja além da realidade física, pois é mudando a percepção sobre a nossa jornada existencial que encontraremos o caminho da cura. E que assim seja. A cura verdadeira. Todas as criaturas humanas adoecem. Raras são aquelas que trabalham para a cura real. A ação medicamentosa por si só não restaura integralmente a saúde. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, não podemos esquecer que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é uma fonte criadora e a vida plasma, em nós mesmos, aquilo que desejamos. Assim, a medicação não nos valerá muito se prosseguirmos tristes e acabrunhados, porque a tristeza é geratriz e mantenedora de muitos males. Como poderemos pretender ter a saúde restaurada se nos permitimos a cólera ou o desânimo por muitas horas? O desalento é anestésico que entorpece e acaba por destruir quem o cultiva. A ociosidade que corrompe as horas e a inutilidade que desperdiça o tempo valioso extingue as forças físicas e as do espírito. Mesmo porque a mente ociosa acaba por se dedicar a muitas coisas ruins, como a maledicência e a crítica destrutiva. Se não sabemos calar nem desculpar, se não ajudamos nem compreendemos, como encontrar harmonia íntima? Por mais que o socorro espiritual venha em nosso favor, devoramos as próprias energias com atitudes negativas. E com respeito ao socorro médico, mal surgem as primeiras melhoras, abandonamos o remédio, a dieta, os cuidados, demonstrando a nossa indisciplina. Por isso, se estamos doentes, antes de qualquer medicação, aprendamos a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Fujamos da indelicadeza e do azedume constante que nos conduzirão à brutalidade no trato com os demais. Enriqueçamos nossos fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busquemos a intimidade com a sabedoria pelo estudo e a meditação. Não manchemos nosso caminho, sirvamos sempre, trabalhemos na extensão do bem a todos. Guardemos lealdade ao Mestre Jesus, a quem dizemos seguir, e permaneçamos com a certeza de que cultivando a oração, vibrando positivamente pela vida, abraçando a oração diária, desde logo, a meditação de que nos servirmos atuará rápida e beneficamente em nosso corpo. Oração e cura, Emmanuel. Recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. Entretanto, reflete na lei divina a que todos, obrigatoriamente, nos entrosamos. Isso não quer dizer que devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade no campo físico. Para tanto, será preciso não haver sentimento. Sabemos, sim, quanto dói seguir, noite a noite,
a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados, os olhos que embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio, prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes, e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal, e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo o reajuste, sustando-nos à queda em delitos maiores. Organizemos assim o socorro da oração junto de todos os que padecem no corpo dilacerado, mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma, e a prece em toda parte é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. Lembremo-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Eu sei que tu vives na glória, abençoa meus passos, ilumina meu chão. Oh, mestre, como sou tão pequeno, compreender, meu Senhor, tua voz eu escuto tão longe, os teus braços abertos me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguirei teu olhar e meu mundo renovar.
braços abertos, me falando de amor, de amor. Eu sou como o rio que corre, cruzando os caminhos em busca do mar. Contigo eu tenho a certeza que na correnteza não vou me afogar. Vou vencer, vou lutar, entender, perdoar, seguir.